No mesmo exame do PISA em que ficamos nos últimos lugares em leitura, o relatório demonstra que alunos que leem obras ficcionais têm um resultado 12 vezes superior do que os alunos que trabalham com textos informativos. Alunos que leem obras ficcionais várias vezes por semana também têm um desempenho 3 vezes maior do que aqueles que leem com menos frequência. Os testes deixam claro: textos ficcionais são mais importantes no aprendizado que textos informativos. E aí você vai a Portugal e encontra obras clássicas no primeiro ano do primeiro ciclo, no segundo ano, no terceiro ano e assim por diante. Então uma criança em Portugal, numa escola pública, lê Ulisses, lê as fábulas de Esopo, lê ou isto ou aquilo de Cecília Meirelles no segundo ano. Eles dizem que as crianças devem ler textos clássicos porque os textos ficcionais, as narrativas ficcionais, elas exigem muito mais da memória de trabalho do leitor. Porque ao ler um texto, uma narrativa ficcional, você precisa memorizar uma série de elementos para acompanhar aquela narração. Então, as características da personagem mudam de uma página para outra, de um capítulo para o outro, o cenário, enfim. Há mudanças contínuas, uma série de elementos que precisam ser armazenados para que você acompanhe a história. E esses leitores vão ser bons compreendedores de textos, tá? Muito mais do que aqueles leitores especializados. Você não pode educar uma pessoa com base em textos científicos. Não é possível isso, porque texto científico, por definição, tem correspondência bionívoca entre signo, significado e referente. Você tem um vocabulário estabilizado, né? Os significados uniformes e permanentes. Ora, a linguagem corrente não é assim. Você tem a sutileza, você tem a mudança de significado conforme o contexto. E é ali que é nesse tipo de leitura que você tem que treinar. Se você aprendeu a ler lendo o livro científico, você vai ser analfabeto funcional para sempre. Você tá entendendo? A ciência, claro, a ciência é difícil de aprender, mas a linguagem científica ela é mais simples do que a linguagem corrente. Está entendendo? Porque é sempre correspondência bionívoca, é a linguagem uniforme, né? É unicensas, tudo tem um sentido só, um sentido estabilizado igual para todos. Você não pode aprender a ler com uma coisa dessa. Você está entendendo? Agora, se você vai ler Shakespeare ou Balzac, opa, a coisa não é assim. Cada linha, né, o sentido das palavras muda, adquire outra ressonância, você tem outro contexto. E é este treinamento da variedade de situações e variedade de intenções subjetivas, isto que é aprender a ler. Lembra que falamos lá atrás de imaginar um site ou uma música? Ali tem outro motivo para ler os clássicos. São as grandes referências da linguagem e a imaginação. A imaginação é como se fosse um projetor de filme dentro da sua cabeça. Quando você escuta uma história, lê um livro ou pensa em algo, ela projeta esses códigos tentando construir uma imagem nítida para quem pensa. Quanto mais nítida for a imagem, mais aprimorada é a competência de imaginar. Livros que apresentam o uso do idioma de forma sofisticada não só fazem uma musculação cerebral desse projetor, como estimulam a memória, as diferentes aplicações de expressões e palavras, apresentam as nuances do idioma, sofisticam a interpretação e ensinam o aluno a utilizá-lo da melhor forma. Os grandes clássicos são os grandes cases de cada idioma. É lá que a linguagem encontrou a menor distância entre a escrita e a experiência. Eles elevam a nossa imaginação, tornando-nos capazes de aprimorar nossos sonhos, nossas virtudes e nossas competências. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Adoro dizer isso. Mas é uma variação do Wittgenstein, que já dizia que os limites da minha linguagem são os limites da minha existência. São os limites do meu mundo. O que é essa linguagem? É a capacidade de aprendizado. É o que eu sei e o que eu faço com o que eu sei. Essa é a beleza do conhecimento. Isso nos faz especial, isso nos faz ir adiante, isso nos faz perseguir a resolução dos problemas. Inteligência para a medicina é capacidade de resolver problemas. E aí eu tenho que chegar diante dos problemas e dizer, quem vai resolver isso? Sou eu. Chamar a autorresponsabilidade para mim, que está tão danificada nos dias de hoje. Todo mundo quer terceirizar a responsabilidade. Todo mundo passa a responsabilidade para o seu inconsciente, para o seu comportamento, para os seus genes, para as suas sinapses cerebrais. Agora tem que tomar um remedinho, que a culpa da minha sinapse não é minha. A culpa é tua.
E o meu objetivo com esses dois personagens, com Benjamin Franklin e José Bonifácio, é mostrar para vocês que, mediante a leitura dos grandes livros, é possível fazer grandes coisas, é possível desenvolver uma grande personalidade e uma cultura extraordinária. A nossa educação hoje em dia está sendo muito questionada e esse modelo de curso que eu criei inclusive com um grupo de amigos da Faculdade de Direito, é um modelo de cursos que eu entendo que fez surgir grandes homens e grandes mulheres. Eu não falei grandes homens e grandes mulheres aqui por medo de esquerdista ficar me enchendo a paciência, mas na verdade eu falei isso porque eu quero lembrar também da Leopoldina um pouco. Então, antes de eu falar dos livros selecionados, eu vou lembrar de quem eu poderia ter falado, só para vocês saberem que eu estou consciente das minhas escolhas. E eu poderia ter falado da Leopoldina. Poucos sabem que ela nasceu, né? Todos sabem que ela nasceu, isso todos sabem. Mas poucos sabem que ela era já uma arquiduquesa, e as arquiduquesas austríacas eram criadas não só para se transformarem em boas esposas, para conseguirem bons casamentos, para terem, digamos assim, influência sobre determinados povos. Mas elas eram criadas para serem inteligentes e ter influências independentes, inclusive. Então, só para vocês terem ideia, isso é um dado que pouca gente sabe mesmo, eu acho lamentável, que a família da Leopoldina conviveu com Goethe, com Beethoven. E a Leopoldina foi criada para ensaiar teatro, memorizar vários textos, era uma tarefa familiar, era uma tradição familiar. Eles faziam, entre eles, apresentações teatrais usando muitas peças de Shakespeare. Então, eu poderia ter aprofundado muito na vida da Leopoldina, mas é uma que eu deixei de lado. Poderia ter falado também do famoso Abraham Lincoln, né? O presidente dos Estados Unidos, que mereceu até um filme aí do Spielberg e é muito famoso por ter conseguido manter a união dos Estados Unidos da América. O Lincoln era um lenhador, né? E como é que ele se educou? Ele foi para alguma escola muito cara, ele depois estudou em Harvard, como por exemplo um John Adams ou coisas assim. Na verdade não, ele se educou porque tinha uma biblioteca com livros muito selecionados ali na casa dele e ele fazia questão de ler, ele gostava de ler e tinha o hábito de ler. E vejam bem, que eu falei que não é só ler, é ler livros selecionados. Por isso que eu estou ajudando vocês com a seleção. Muita gente, eu gosto de ler. E lê um monte de bobagem. Na verdade, os adolescentes leem muito hoje, eles leem muito os chats da internet aí, eles leem muito Twitter, eles leem muito Facebook. Talvez o Twitter talvez esteja saindo de moda, porque o Instagram até nem precisa ler tanto, né? Já são mais imagens, mas eu gosto do Instagram. De qualquer forma, o jovem hoje não é que ele não lê, é que ele lê porcaria. Ele lê gente que escreve mal, entendeu? Então isso não faz bem. Ele não renova muito as ideias. Na verdade, ele renova a saciedade da curiosidade sobre a vida dos outros. E isso não eleva a própria capacidade cultural dessa pessoa, a inteligência dessa pessoa. Então, assim, a seleção do que ler é extremamente importante. Por isso que eu estou entregando para vocês uma seleção de anos e anos de estudo. Enfim, resolvido isso, além do Lincoln e da Leopoldina, poderia falar até do meu próprio professor Olavo de Carvalho. Não é um homem que foi para o ensino regular, para o ensino formal. Ele é um homem que se educou, soube selecionar os livros. Desde criança parece que ele tinha uma certa sensibilidade de rechaçar, um certo rechaço aos livros ruins. Então ele acabou selecionando bem e depois construiu aí uma biblioteca invejável. Então são várias pessoas que se educaram pelos grandes livros.